eu trouxe também aqui um dado, estava pesquisando antes da nossa conversa, de um mapa da inadimplência e negociação de dívidas no Brasil, que é um levantamento mensal da Serasa, que eles trouxeram em dezembro de 2025, que mais de 81 milhões de brasileiros estavam endividados. Fazendo uma conta ali, isso dá mais ou menos 38% da população brasileira. Então, foi um dado que eu fiquei muito impactada e queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, assim, como que chega, né? Como a gente chega a esse ponto de ter tantas pessoas endividadas? O que que vocês acham que acontece para a gente ter, né, essa situação no Brasil? A Dina comentou, acho que foi a Simone, né, comentou um pouquinho que a gente não tem muito essa cultura da educação financeira no nosso país, que acaba refletindo um pouco nisso, mas como que vocês olham para essa informação, para esse dado de tantas pessoas endividadas? Além dessa pesquisa do Sebrae, tem a PEIC que sai mensalmente, e aí tem o dado é que 78% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. E aí a gente precisa fazer duas diferenciações, né, que são muito importantes. O que é estar uma pessoa endividada e uma pessoa inadimplente? E a primeira coisa que eu conto a pessoa endividada é aquela pessoa que tem a sua renda futura comprometida. E quando a gente está falando desse comprometimento de renda futura já, a gente está falando de algo muito pesado, né? Porque essa pessoa ela vai pensar em qualquer planejamento financeiro futuro e ela não consegue ter muitas vezes margem dentro desse orçamento, porque ele já está comprometido com parcelamento de cartão de crédito, com cheque especial, com empréstimo e várias outras coisas. E aí isso vai tomando um caminho que as pessoas elas vão literalmente tentando é, resolver um problema com outro buraco. E aí, muitas vezes, elas caem na inadimplência, que é quando elas deixam essas dívidas em atraso, né? Elas começam a atrasar e aí elas tentam ir para essa renegociação e muitas vezes que acaba sendo sem fim. E quando a gente fala desses dados dos 78% das famílias brasileiras, isso significa que não é só uma pessoa que está endividada nessa família. Se a gente for pegar uma família com 5 pessoas, a gente tem 2, 3 pessoas que estão endividadas e as outras 3 estão tentando dar suporte para essas 2 que estão já na situação de endividamento. E aí a situação ela acaba se aprofundando, porque na maior parte dos casos a gente não teve um letramento financeiro nem na infância, nem na adolescência, e quem conseguiu acessar o ensino superior, também não teve acesso dentro do ensino superior. Então, é uma falta de letramento histórico que vai afetando o nível de conhecimento básico, assim, para tomada de decisão, muitas vezes, e mais ainda o acesso ao crédito, que muitas vezes vem sem uma orientação mais direcionada para os consumidores, né? Então, isso tudo são fatores que vão agravando, intensificando. Além disso, a gente tem BETS agora, que é um outro problema que estamos enfrentando dentro da realidade brasileira. Sem tudo isso, sem uma orientação, sem um embasamento, muitas vezes a população sem um suporte. E aí, o que acaba acontecendo? Endividamento cada vez mais intensificado e maior dentro da realidade, assim, né? Então, é um conjunto de fatores conectados que acabam agravando a situação, por além de todos os processos históricos que a gente já tem. Eu acho que complementando a fala da Dina foi muito boa e eu acho que a gente pensar um pouquinho, a gente tem um fator aqui também determinante. A gente vive numa sociedade que é muito consumista. O consumo ele é incentivado, né? E aí é um problema. Você vê pessoas que estão com sérios problemas financeiros, mas ela quer ter o último celular, ela quer e porque a sociedade meio que cobra isso, e aí a gente tem toda uma situação de redes sociais, daquela coisa de que se eu não tiver, eu não sou aceito. Hoje, eu acho que o consumo é incentivado de uma maneira absurdamente alta, e muitas vezes a gente tem que fazer aquela. Às vezes a gente para também um momento e fala: meu Deus, eu preciso disso, né? E quantas vezes você quer alguma coisa, virou ali um sonho de consumo, mas você fala: eu preciso disso? Mesmo que você não esteja no nível de endividamento alto, você tem que falar: mas eu preciso contrair essa conta, eu preciso fazer isso. Então, são parcelamentos, é o próprio governo que te incentiva a pegar empréstimos para aquecer a economia, uma outra situação também. Então, às vezes, favorece, né, o endividamento através do crédito, né? Então, assim, como o Dina falou, são várias coisinhas que juntas
formam esse cenário que muitas das vezes é catastrófico, né? A gente precisa parar e falar, preciso realmente disso? O que de fato eu posso administrar com a minha renda, né? Que renda que eu tenho, que salário, e muitas das vezes a gente está falando de pessoas que até não estão com renda neste momento, mas estão muito endividadas, aí fica mais difícil administrar o pagamento dessa dívida, né? Contar com isso. Então, eu acho que é um exercício contínuo, né? Que vem lá da educação, como a Dina falou, e assim, preciso disso, o que eu posso administrar? Eu tenho realmente que ter isto, tenho que comprar isto neste momento, posso administrar isso de uma forma, até mesmo para a gente falarmos, Dina talvez vá fazer esse comentário em algum momento, mas até para que a gente possa fazer um planejamento de reservas de emergência, né? É para um remédio que você não contava que precise, é para um atendimento médico necessário, são imprevistos que fogem ao nosso controle e que o ideal é ter uma reserva para isso, mas a gente vive no gargalo que não dá para mal pagar a conta muitas das vezes, né? Então, como é que eu tenho alguma reserva para uma emergência, para um desemprego? Eu tenho alguma coisa que mantenha a minha família aí nos próximos 1, 2, 3 meses, né? São exercícios que a gente deveria fazer sempre, a gente não faz, né? Então, tem toda essa situação que envolve, que eu acho que só agrega para piorar o cenário, é isso. Esses dias eu estava conversando com uns alunos, né, na turma de educação financeira, e eu comentei com eles o quanto que muitas vezes eles acordavam de manhã com notificações dos aplicativos para comprar coisas ao meio-dia. Quando chegava na metade da tarde, eles já estavam com o lanche da tarde, com as notificações. Na noite já o jantar da noite, assim consecutivamente, mais a promoção que tinha, né, de várias campanhas. E as pessoas, elas percebem a forma como a gente consome também mudou depois do pós-pandemia, né? Porque agora, então, você pode comprar tudo pela internet. Então, de uma forma muito facilitada. Você deixa tudo cadastrado lá e em 2 cliques você efetiva essa compra. E automaticamente que vem com essa facilidade do consumo, de você poder adquirir e facilitar a sua vida, você também tem esse aumento desse consumo, esse consumo impulsivo. Você nem consegue realizar que aquela tomada de decisão, se aquilo realmente faz sentido para você, e acaba sendo só incentivado pelas 50 notificações que recebe no dia, né? E as redes sociais são literalmente um shopping cotidiano, em que as pessoas admiram as lojas, os perfis, a vida dos outros, consomem a vida dos outros, e é um constante consumo. E isso vai levando muitas vezes a esse comportamento também, e do consumo impulsivo, que gera esse endividamento mais profundo, mas é uma constante luta com todo o ciclo, né?